Gálatas capítulo 2, versos 1 até o 10, diz assim a palavra do Senhor na versão Almeida, século 21. Depois de 14 anos, subi outra vez para Jerusalém, com Barnabé, levando Tito também comigo. Subi por causa de uma revelação e expus a eles o evangelho que prego entre os estrangeiros, mas em particular aos que pareciam se destacar, para que de algum modo não corresse ou não tivesse corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a se circuncidar, embora fosse grego. E isso por causa dos falsos irmãos, que haviam se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Mas nem por um momento cedemos, ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. E aqueles que pareciam ser importantes, ainda que o tenham sido no passado, isso não me importa, pois Deus não considera a aparência do homem. Esses que pareciam ser importantes, nada me acrescentaram. Pelo contrário, viram que o Evangelho da incircuncisão me havia sido confiado, assim como a Pedro o evangelho da circuncisão. Pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão, também agiu por meu intermédio para o apostolado entre os estrangeiros. E quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Pedro e João, considerados colunas, estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos estrangeiros e eles à circuncisão. E nos recomendaram somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com cuidado. Vamos dar uma olhada nesses versos e vamos expô-los? Se você se lembra bem, Paulo então continua escrevendo aos Gálatas, ele é intencional em cada linha. Ele está defendendo a si mesmo e ele está defendendo o evangelho que ele prega entre os estrangeiros. O evangelho que ele usou para fundar a igreja dos Gálatas, por exemplo. E o evangelho de Paulo é um evangelho baseado totalmente na graça do Senhor Jesus, que ela é suficiente para salvar, para libertar, para fazer com que o homem e a mulher, que são novas criaturas em Cristo Jesus, andem e trilhem um caminho de santidade debaixo da espiritualidade que Jesus prometeu por meio do seu Espírito. E Paulo está escrevendo isso para os Gálatas, dizendo, olha, esses que estão importunando vocês, que estão chegando para vocês e falando que tem que guardar rituais, que tem que guardar o sábado, que não pode comer carne de porco, que tem que guardar os dias de festa, que sem esses adereços vocês não serão salvos. Esses assuntos eu já resolvi lá atrás. Quando eu fui até os apóstolos, nós já conversamos sobre isso. Paulo diz aqui no 2:1, depois de 14 anos eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando Tito também comigo. Barnabé saía em viagem com Paulo para pregar o Evangelho, esse Evangelho baseado na graça de Deus. E no meio dessa pregação, Tito, que era grego, ele acabou se convertendo ao Evangelho de Cristo e se juntando a Paulo e a Barnabé para continuar a jornada de pregar o Evangelho no meio dos estrangeiros, para que todo aquele continente conhecesse a graça do Senhor Jesus. Mas eles subiram a Jerusalém para falar com os apóstolos sobre o quê? Justamente sobre isso. Como é que vai ficar todos esses rituais que os nossos pais nos ensinaram a guardar? Como é que vai ficar os dias de festa, de lua nova, os sábados? Como é que vai ficar a carne de porco? Como é que vai ficar o sacrifício? Como é que fica tudo isso? Onde que a gente se encaixa? Aonde é que a gente encaixa esses adereços no meio do Evangelho de Cristo? E Paulo diz, olha, eu subi por causa de uma revelação, verso 2. E eu falei para os apóstolos, houve uma reunião ali, nós conversamos todos, e eu falei para eles o evangelho que eu prego entre os estrangeiros. E em particular, especialmente, aos que pareciam se destacar, aos apóstolos, aos que exerciam cargo de liderança, aos pastores, para que de nenhuma forma eu tivesse corrido inutilmente. Paulo não queria ir lá para falar com aqueles que estavam iniciando na jornada da fé, para falar com aqueles que não tinham influência na igreja. Paulo queria falar com os líderes, justamente para que eles entendessem que os estrangeiros não tinham obrigação alguma de se circuncidar, de guardar o sábado, de não comer carne de porco, que essas coisas fazem parte de uma aliança de Deus com Israel, e que agora em Cristo Jesus ganha um novo significado. E mais adiante nós vamos ver aonde
onde Cristo coloca o significado de todas essas coisas. Mas fato é que Paulo pregou o Evangelho ali no meio dos apóstolos, dizendo: olha, o Evangelho é baseado em graça e graça somente, em fé em Cristo e fé somente, e os estrangeiros não precisam guardar nada disso. É isso que Paulo está dizendo. E o verso de número 3, Paulo diz: olha, nem mesmo Tito, que era grego, que não é judeu, que não tem nada a ver com o povo de Israel, ele que estava comigo, foi obrigado a se circuncidar, embora fosse grego. Por que você acha que aqueles que estavam no meio da igreja para escravizá-la, para dizer: olha, Jesus é bom, mas vocês também têm que guardar os rituais, olha, Jesus Cristo morreu por vocês na cruz, mas vocês também precisam guardar o sábado, também precisam guardar a lei, os rituais, os costumes. Por que você acha que Tito não foi obrigado a se circuncidar? Porque estava com Paulo. E Paulo tinha uma postura de defesa para com o Evangelho. Paulo era um homem convicto pelo Espírito que o converteu. Ele sabia que todas aquelas coisas se transformaram em inutilidades, grandes amontoados de lixo que não servem para nada e não se encaixam na vida dos estrangeiros que carecem, que necessitam do Evangelho. Verso de número 4, Paulo diz: olha, esses que pregam esses adereços, esses costumes, essas coisas, são falsos irmãos, que haviam se intrometido, não tem nada a ver com o assunto, eram intrusos, estavam no meio da igreja, mas não pertenciam à igreja, e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Paulo agora revela algo interessante. Ele vai dizer para nós qual deve ser a postura do cristão, da cristã, para com aqueles que chegam com seus rituais, com as leis, com os costumes e querem escravizar a igreja de Cristo. E querem dizer que tudo isso vale e conta para a salvação eterna. Paulo diz que a postura é que nem por um momento cedemos. Se Paulo não cedeu, se Paulo não deu o braço a torcer, se Paulo não os ouviu, nós devemos fazer o mesmo. Se o Evangelho nos foi delegado, se nós somos comprados por bom preço, se nós entendemos que é só a graça de Cristo Jesus e mais nada, nós não devemos ceder à voz daqueles que dizem que nós devemos guardar a lei, rituais e costumes para sermos salvos. Por quê? Porque se a gente fizer isso, todos os novos convertidos, todos aqueles que não têm bases profundas na palavra de Deus ainda, eles vão cair junto com a gente. É o que diz aqui. Nem por um momento cedemos, verso 5, ou nos submetemos a eles, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Se nós queremos passar o bastão para a próxima geração de convertidos, se nós queremos alcançar essa terra, nós não podemos ceder ao clamor daqueles que querem escravizar a igreja, ao grito daqueles que querem dizer que salvação é por meio de obras, é por meio de rituais, é por meio de não comer carne de porco ou de circuncisão. Nós não podemos dar ouvidos a eles. A nossa salvação depende disso. A salvação de outros também depende disso. Assim agimos, disse Paulo, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vocês. E quanto àqueles que pareciam ser importantes, aqueles que estão cheios de orgulho, aqueles que tinham um papel de eminência na religião anterior, no judaísmo, que eram israelitas, os fariseus, os escribas, os levitas, os sacerdotes, aqueles que tinham um papel fundamental na antiga religião e achavam que iam ter também na nova, por terem um novo papel administrativo na empresa, porque tem experiência, porque tem know-how. Paulo diz no verso 6 que aqueles que pareciam ser alguma coisa, os arrogantes, talvez tenham sido no passado, isso não importa, porque Deus não considera a aparência humana. Esses que pareciam ser importantes, nada me acrescentaram. Nem vieram conversar com Paulo. Nem quiseram saber de Paulo. E olha que Paulo tinha um papel importante no judaísmo também. No capítulo anterior nós estudamos sobre a qualificação religiosa de Paulo e como foi verdadeiramente milagrosa a sua conversão.
Eles não vieram conversar com Paulo. Não tinham coragem. Quando você é alguém convicto pela palavra de Deus, quando você é alguém que expressa a verdade do Evangelho de Cristo, os falsos mestres terão medo de falar com você. Eles não vão querer nem saber de trocar uma palavra contigo sequer. E pelo contrário, diz o verso 7, viram que o Evangelho da incircuncisão me havia sido confiado. Todos viram, os apóstolos viram, os hipócritas viram, os membros novos convertidos da igreja viram, todos viram que Deus tinha chamado Paulo para uma missão de evangelismo mundial. Nós sabemos que a missão é de Deus, mas Ele nos dá o privilégio de fazermos parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. E Paulo pregava esse evangelho baseado na graça. O evangelho que atingiu você, o evangelho que atingiu a mim. Viram que o evangelho da incircuncisão me havia sido confiado, assim como a Pedro o evangelho da circuncisão. Provavelmente Pedro, o apóstolo, ele ficando em Jerusalém, incentivou as pessoas a continuarem guardando os costumes dos seus pais. Mas não por motivo de salvação, mas por costume, por ritual, por entender que aquilo ainda tinha uma importância. Por ser muito radical a mudança do judaísmo para o Evangelho de Cristo Jesus, eles decidem continuar ali guardando os costumes. Tinha uma certa importância para eles, porque passaram uma vida inteira o fazendo, mas não para a salvação, por respeito. É diferente. Pois aquele que agiu, Deus agiu, por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão, pregar entre os judeus, pregar para o povo de Israel, ficar ali em Jerusalém e organizar a igreja que ali havia sido fundada. Agiu também por meio intermédio para o apostolado entre os estrangeiros. E quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Pedro, que é Cefas, e João, considerados colunas, líderes da igreja, de novo eu digo, Tiago, irmão de Jesus, não Tiago o apóstolo, porque Tiago o apóstolo havia morrido, mas esses três, Pedro, Tiago e João, eram considerados liderança da igreja mundial, liderança da igreja de Jerusalém. Aqueles que tinham a palavra final eram os líderes, considerados colunas. O que é a coluna numa casa? Sustenta tudo. O que é uma coluna numa casa? Sem ela nada pode ser construído em cima. Sem ela não há um tijolo que fique de pé. Então, quando eles perceberam o evangelho que me havia sido confiado, eles estenderam a mão direita na comunhão, a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos estrangeiros, para que continuássemos com esse trabalho de pregar o evangelho da graça de Cristo. E mais nada. E os rituais que fazem parte da velha aliança, que fiquem para os judeus, que fiquem para aqueles que ainda veem alguma importância nesses rituais, que fiquem para aqueles que não querem perder o costume e têm respeito pela memória dos seus antepassados, mas jamais por salvação. Porque nós sabemos que salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Ao entender o preço que foi pago por você na cruz do Calvário, em que Cristo, trocando de lugar contigo, tomou toda a penalidade, provando da ira de Deus. Você, ao depositar a sua fé em Cristo Jesus, tem a vida eterna. Pode ter um relacionamento de filho, de filha com Deus. Esse é o Evangelho. E mais nada. Boas obras são consequência. Uma vida piedosa, uma vida santa é consequência. E isso não é pesado. É um prazer dado pelo Espírito Santo de Deus, que nos faz ter alegria em servir, que nos faz ter prazer em amar esse Deus e guardar os seus mandamentos. Nos recomendaram somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com cuidado. Por que se lembrar dos pobres? Porque os vulneráveis diante desse mundo, aqueles que não têm condições financeiras, os excluídos da sociedade, eles necessitam do Evangelho de Cristo Jesus. A maior necessidade do pobre não é o pão.
Apesar da igreja ter sim a obrigação de dar o pão, e apesar da igreja ter sim a obrigação de amor, de ajudar o seu próximo, de poder sustentá-lo e assisti-lo da forma que puder, mas o principal é o Evangelho de Cristo Jesus. E não é porque você está dando pão que você está pregando o Evangelho. O Evangelho é a mensagem de que Cristo veio para salvar os pecadores, do qual eu e você somos os principais.